Olá, o objetivo de hoje então é a gente dar início à nossa unidade 3 do conteúdo programático, que fala sobre demanda e oferta por transportes. Especificamente sobre hoje, a gente vai falar somente sobre demanda por transportes, uma parte inicial aí mais conceitual, né, mais teórica, né? Enquanto que na próxima aula a gente tende a apresentar outros conceitos relacionados ao assunto de demanda por transportes, dessa vez até colocando alguns exercícios, né, junto da aula. Então hoje vai ser o início, aí, a primeira metade da parte que fala de demanda por transportes, né, uma parte então um pouco mais teórica. A gente inicia aqui trazendo algumas coisas que envolvem a teoria da demanda, né? E como toda teoria, existem alguns pressupostos, né, por trás da teoria. A primeira hipótese que a gente traz é o seguinte: né, a primeira coisa que a gente precisa saber sobre teoria da demanda, né? Que ao se trabalhar com uma determinada teoria de demanda, o que se procura são determinar, né, os fatores que afetam essa demanda, né? A gente sabe quais são os fatores que mais afetam a demanda, né? Principalmente aí o preço, né? Então tá aí, ó, a demanda do mercado ela está negativamente relacionada ao preço. Então a gente sabe que cada vez que um preço de um produto cai, a demanda por esse produto tende a crescer. É claro que isso existe um certo limite, várias coisas que podem influenciar é, essa, esse comportamento, né? Mas via de regra é isso, né? Quando o preço de um produto cai, a demanda de mercado tende a crescer e vice-versa, né? E uma coisa que a gente precisa destacar é que a gente precisa saber que o preço, sim, ele é um determinante importante, ou que sempre é lembrado como determinante da demanda, mas não é o único, né? Existem outros fatores que afetam a demanda por um determinado produto ou serviço, né? Sempre que a gente vai falar de demanda, a gente tende a falar demanda por um produto ou serviço. É importante dizer isso porque no caso dos transportes, que a gente vai trazer um pouquinho mais adiante, né, o transportes é um serviço, né, não necessariamente é um produto que você compra, embora as teorias por trás tendem, né, na sua base, ali, no seu princípio, tendem a ser as mesmas. Né? As teorias tendem a ser as mesmas se você está consumindo um produto ou um serviço. Né? Então, a demanda, né, ela é uma relação multivariada. Né? Então, o que isso quer dizer? Que não é só o preço que afeta a demanda. Né? Nós temos aí, além do preço, a renda dos consumidores. Né? Então, quanto maior um grupo de consumidores, uma região, né, uma cidade, um país, quanto maior a sua renda, né, mais afeta a demanda por um determinado produto ou grupo de produtos e serviços. Né? Então, o preço de outros produtos e serviços correlatos também influencia, né? Porque digamos que você tem dois produtos concorrentes, produto A e produto B, com características bem similares, né? Então, aquele que tem um preço menor, obviamente, vai ser o preferido, né, do usuário, né, do consumidor. Né? Enquanto aquele que tem um produto maior tende a ser, né, um pouco mais. Tem que ter uma demanda um pouco menor. Né? É importante dizer que o gosto dos consumidores, né, o perfil dos consumidores, tende a ser um fator que influencia muito a demanda. Né? Então, assim, dependendo de determinados ramos, por exemplo, do comércio, a gente tem um produto que tem a sua demanda cativa, né? o seu consumidor cativo. Né? Me veio à cabeça agora, por exemplo, o automóvel. Né? A gente sabe que, por exemplo, no ramo, vamos dizer assim, de carros pequenos, né? Ou até mesmo de sedãs médios, né? Sempre tem aqueles grupos de automóveis que vendem mais, mesmo no primeiro momento, parece ter menos características atrativas. Né? Vamos pensar, por exemplo, no carro popular que é mais vendido, que, salvo engano, é o Onix. Né? Tenho certeza que se a gente procurar um pouco, é capaz de ter algum outro automóvel da mesma categoria que tenha mais características interessantes, né, ao consumidor do que necessariamente o Onix, mas
há uma certa preferência, no caso aqui do Brasil, né, dessa classe de consumidores pelo Onix, e isso é natural, né? Por exemplo, acontece, por exemplo, com outros automóveis, é o caso do Corolla, que é um sedã médio, né, considerado um sedã médio, salvo engano, né? Então, assim, tem o celular, por exemplo, a gente pode dar uma série de exemplos aqui no que diz respeito a produtos, né? Tem aqueles celulares que têm um valor agregado alto, mesmo sem as características serem tão é, positivas, digamos assim, né? Na definição do consumidor por adquirir aquele produto. Né? Então, o gosto dos consumidores é algo que se leva em consideração, sim, né? Que afeta a demanda, não é isso? Distribuição de renda, né? Afeta a demanda. Né? Então, tem locais, né? Os locais onde a gente tem uma tendência à distribuição da renda ser mais igualitária, né? Dependendo do produto, claro, né? O acesso aos produtos fica mais democrático, digamos assim. E, claro, a demanda tende a aumentar. Né? Não adianta nada um país, uma cidade, né? Uma região ser altamente rica em termos de renda, em termos de produto interno bruto, sendo que se isso vai se consumir, vai se concentrar em apenas alguns usuários, né? Alguns cidadãos, né? Portanto, isso não é bom para determinados tipos de negócio, né? Claro, é isso. A população, né? Quais são as características da população, a riqueza dos consumidores, né? A disponibilidade de crédito, certo? Tudo isso são fatores que sim afetam a demanda. Outros fatores que afetam a demanda, então, são políticas governamentais, né? Continuando a lista que a gente falou no slide anterior, né? Então, nós temos aqui as políticas governamentais, né? O histórico dos níveis de demanda e também de renda. Acho que esse histórico sempre é importante, né? Porque com o histórico há um certo preparo, né, ah, ah, de quem fornece um produto ou um serviço, né, para poder entender como é que funciona a cabeça do consumidor. É isso? Então, no que diz respeito à teoria tradicional da demanda, e eu digo teoria tradicional da demanda, primeiro porque é, eu imagino que não se tem não há muitas discussões no âmbito do curso de engenharia civil acerca de questões econômicas, né? Então, assim, não tem por que a gente avançar muito nessas teorias de demanda. Acho que é mais do que suficiente que se fale da teoria tradicional da demanda, tentando dar um pouco, alguns elementos, né, para o estudante se preparar, sobretudo para o que vem no decorrer da disciplina, mas eu diria até que é mais importante ainda esses conceitos quando vocês forem ah, ter a disciplina de planejamento de transporte no semestre que vem. Né? Eu acho que vocês vão recordar de alguns dos conceitos que a gente vai trazer na disciplina de análise de sistemas de transportes quando for iniciar a disciplina de planejamento de transportes. Né? Então, o preço do produto e serviço é um determinante, é o principal determinante também na teoria tradicional da demanda, enquanto a gente, além disso, tem também o preços de outros produtos, a renda e os gostos, né? Como a gente já falou, acho que esse, no final das contas, são os 4 fatores que mais determinam, inclusive, a teoria tradicional da demanda. Uma coisa que é importante falar com relação à demanda por transportes, né, tem a ver com a flutuação no tempo. Né? Então, assim, é importante a gente refletir sobre isso, porque na questão da, da demanda por transportes, né, existem algumas coisas que são peculiares. Né? Por exemplo, no meio urbano, a gente sabe que essa demanda ela não é constante ao longo do dia, né? Ao longo do dia ela tem os horários de pico, os horários fora pico, e esse fluxo de veículos, de passageiros, de carga que a gente tem na cidade todos os dias, né? Não deixa de ser
é a nossa demanda essencialmente, né, por transportes, né, a demanda por transportar passageiros e carga. Né? Então a gente precisa preparar a cidade, né, para esses horários de pico. Não estou querendo dizer que a gente só tenha que olhar a cidade para o horário de pico, não é isso. Mas que, eventualmente, é bem muito comum que a gente acabe tendo o horário de pico como aquele horário que a gente precisa se mexer mais, precisa estudar mais alternativas, né? E, de fato né? O horário de pico preocupa muito, mas por outro lado, é bom que se diga que no horário de pico a gente também, o usuário, né, do transporte, do sistema de transporte, podemos dizer assim, ele de alguma forma também está mais preparado para o que ocorre no horário de pico, né? Então, assim, ele está mais preparado para poder passar por algum tipo de congestionamento, dependendo da região da cidade que ele vai percorrer, no sentido que ele vai percorrer, se é o sentido bairro, se é o sentido centro, né? Em termos assim de como é que ele vê o transporte, ele meio que espera. E isso o gerente, né, as pessoas que tomam as decisões, né, que determinam as políticas públicas, eles estão cientes de que há um certo grau de aceitação por algum tipo de congestionamento, de ônibus que passam um pouco do limite, desde que isso não seja uma constante e seja por um período de tempo curto, porque dessa forma, né, o usuário tende a se planejar melhor, né? E é claro, se a gente for refletir, né, falando um pouquinho assim sobre a, a qualidade do serviço, né, a qualidade do serviço de transporte público, por exemplo, né? É claro que na primeira vista a gente entende que há muito o que se fazer, né? Há muito do que se fazer no que diz respeito a transporte, né? Público ou mesmo se a gente for considerar outros modos de transporte, né? Mas em compensação, se a gente for pegar o histórico, pegar a linha do tempo aí, de como que era o transporte público antigamente, a gente vai ver que houve avanço, né? E mesmo com esse avanço em termos de qualidade, embora a gente, de novo, entenda que há muito campo para melhorias, né? É, a gente sabe que a demanda por transporte público tende a cair, né? Em termos, é lógico, em termos absolutos, tende a aumentar, porque a população cresceu muito, né? E vem crescendo, e é natural que cresça até certo ponto sempre, né? Mas, de toda forma, se a gente for pensar em termos relativos, né, em termos relativos, a busca pelo transporte público tende a cair, né? E a gente sabe quais são os motivos. Bom, no que diz respeito ainda à flutuação do tempo, né, a posição da demanda no tempo, nós temos aí, por exemplo, as flutuações anuais, que, por exemplo, ocorrem com viagens interurbanas, né, com viagens internacionais. As viagens interurbanas tendem a ter uma flutuação um pouco menor do que viagens internacionais, né? Por exemplo, viagens interurbanas têm a ver com férias, com alguns feriados, né? Então há uma flutuação aí é, ao longo do ano e às vezes até mesmo anual, né? Por exemplo, como ocorre nas férias de final de ano, né? E as viagens internacionais, quer dizer, quem pode dizer que viaja para outro país no curto prazo? Essas viagens, quando ocorrem, claro, nem todo mundo tem a oportunidade, elas ocorrem sempre no longo prazo, né? Não é fácil ficar viajando para fora do país, não é todo mundo que consegue, de maneira geral, essas viagens, esses ciclos de viagens internacionais é de longo prazo. Então, tudo isso tem que ser colocado na balança, né? Quando a demanda por transportes precisa ser estudada, né? Inicialmente estudada, tá? Falando um pouquinho de demanda, de consumidor, a gente entra num pedaço aqui da aula de hoje, né? E fala sobre teoria do comportamento do consumidor, né? É uma coisa que está muito voltada à economia, né? Mas que de alguma forma ajuda, né? Vocês vão ver no final desse conjunto de slides aqui, né? Que termina na próxima aula, vocês vão ver que existem as referências bibliográficas, né? Vocês vão ver de onde é quais são os documentos, os livros, né? Tem muita coisa, inclusive, já no Moodle lá para poder vocês lerem, né? E tudo. Vocês vão perceber de onde é que eu tirei todo esse material, toda essa reflexão, né?
E são, por exemplo, livros que são voltados para o público de transportes, mas que precisa desse preâmbulo aí que evoca um pouco de economia, para poder, de novo, dar aquela balizada, né, no conhecimento para que o percurso de vocês dentro da disciplina possa ser melhor traçado, não é isso? Melhor percorrido, né? Então, como é o caso da próxima disciplina aí de planejamento de transportes e assim por diante, tá? Então, no que diz respeito à teoria do comportamento do consumidor, vale dizer que começar a refletir sobre a demanda do mercado, né? Que a demanda do mercado, a gente assume que o que é a demanda do mercado? É a soma das demandas dos indivíduos consumidores. Então, todos os consumidores têm individualmente aí, né, a sua demanda, e a soma dessas demandas é a demanda de mercado, né? Claro, começa por aí, né? E aí, uma hipótese que nem sempre, obviamente, toda hipótese ela pode ser confrontada, pode ser questionada, né, e criticada, mas uma hipótese que a gente, primeiro aqui nesse bate-papo econômico aqui bem raso, né, a gente pode dizer que, sim, o consumidor ele é racional. Então, o consumidor não faz loucuras. Né? O consumidor ele tende a tomar decisões racionais. Né? Ou seja, ele não vai, exemplo, pagar mais, né, por um produto que te dá menos satisfação. Né? Então, vamos ver o que é essa satisfação. Ó. Com base na sua renda e nos preços de mercado dos produtos ou serviços, o consumidor planeja obter o máximo possível de satisfação. Esse conceito de satisfação a gente pode substituir por um outro termo que é bem comum em transportes, que é o termo utilidade. Né? Então, o consumidor ele tende a usar a sua renda e confrontar essa sua renda com os preços dos serviços e produtos, de modo a maximizar a quantidade de satisfação, né, ou utilidade possível. Então, isso aí a gente chama de axioma da maximização da utilidade. Então, o consumidor tende a ficar refletindo ali, usando a sua renda de modo a maximizar a sua utilidade. Tá? Então, falando de teoria tradicional aí, do comportamento do consumidor, então, outras hipóteses, né? Primeiro que o consumidor ele possui pleno conhecimento de toda a informação relevante para a tomada da decisão. Então, a gente parte do pressuposto que o consumidor ele tem o conhecimento de toda a informação relevante para ele tomar a sua decisão. É claro, acontece sempre, não sei, muito provavelmente a gente sempre há informação a ser buscada, né? Informação nova, produtos novos, né? Mas a gente precisa entender que esse tipo de coisa, mesmo que, por exemplo, surja um produto novo, um serviço novo, que eventualmente os usuários não conheçam, com o tempo conhecem, e aí sim pode-se dizer, teoricamente, que ele tem sim toda a informação relevante para tomar sua decisão. Tá? Outra coisa que a gente leva em consideração na teoria tradicional do comportamento do consumidor é que o consumidor conhece todos os bens e serviços disponíveis. Né? Lógico, veja só, a quantidade de produtos que tem aí na praça, né, é enorme. Né? É enorme. Tá? Mas, partindo desse princípio mais básico, né, sobre o comportamento do consumidor, a gente leva em consideração a hipótese de que sim, ele conhece o usuário, né, o consumidor conhece todos os bens e produtos disponíveis para que ele possa tomar sua decisão da maneira mais racional possível. Né? E, de novo, ele conhece a sua renda. Né? Então, o usuário conhece a sua renda. E conhecendo a sua renda, ele sabe o que pode pagar e o que não pode pagar. Né? Assim, a gente sabe que tem gente que não sabe usar a sua renda de maneira inteligente. Tá? Lógico, tem vários casos aí, todo mundo pode contar algum caso relacionado com isso. Né? Mas nessa teoria mais básica, mais inicial que eu quero trazer para vocês, sim, o consumidor conhece toda a sua renda. Né? E aí, no que diz respeito assim, aos enfoques, né, para comparar utilidades, a gente vai começar a falar aqui de dois tipos de enfoques, o enfoque cardinalista e o enfoque ordinalista. Então, o que quer dizer com isso?
Então, vamos só dar um preâmbulo aqui. Então, quer dizer, determinado produto te traz uma certa satisfação. Vocês devem lembrar do slide anterior, que nós estamos usando o termo utilidade para descrever a satisfação que o consumidor tem, né, ao adquirir um produto ou serviço. Tá? Então, e no final das contas, a gente vai falar bastante disso ainda hoje, né, o que o usuário tem é uma renda, né, que lhe serve para poder comprar uma série de produtos, e cada um desses produtos te traz uma certa satisfação, te traz uma certa utilidade, e no final das contas você tem uma utilidade total alcançada com essa renda, né? E aí, claro, você tem dois produtos, ou então dois produtos que não tem nada a ver uma com a outra, mas que você tem que determinar, né, quanto que você vai é, gastar, né, para poder adquirir esses produtos. Então, essa comparação que o usuário faz, a gente fala que é uma comparação de utilidades, certo? E aí nós vamos discutir um pouco, existem dois tipos aí de enfoques, que é para comparação de utilidades, que é o enfoque cardinalista e o enfoque ordinalista, certo? Então, no enfoque cardinalista, né, a gente tem a ideia de que a utilidade, a satisfação do consumidor, ela pode ser medida, né? Geralmente a gente tenta medir isso em termos de tenta monetarizar, né, a utilidade. Bom, a primeira abordagem em condições de certeza, né, ou seja, aquela que o consumidor conhece tudo. Então, essa utilidade ela pode ser monetizada, né? Então a gente pode atribuir um certo valor, né, àquele bem ou serviço, né? Então isso é muito comum. Por exemplo, a gente ter uma certa conversa com um colega, com um familiar, dizendo o seguinte: olha, veja só, eu fui na loja eu fui lá comprar uma camiseta, né? Eu fui lá comprar uma camiseta e aí, ao chegar lá, né, a camiseta, ela, ao invés de estar, vamos chutar um valor aí, em vez de estar R$ 100, ela custava R$ 50, né? Então, esse fato de dizer assim, essa camiseta ela valia R$ 100, para mim ela valeria R$ 100. E o fato dela estar valendo 50, né, é uma vantagem, né? A gente até pode voltar com esse exemplo mais adiante, com outros conceitos, né? Então, esse é o fato de dizer assim, isso valeria tanto para mim e tal. Isso, de alguma forma, você está monetizando a sua satisfação, a sua utilidade, não é isso? Né? Uma outra abordagem é a gente usar a utilidade, né, em medidas subjetivas, né, não necessariamente monetizadas, né, mas que a gente também consegue medir de alguma forma. O enfoque ordinalista, né, é quando a utilidade ela não é mensurável, mas de alguma forma a gente pode ordenar, né, por isso que é ordinalista, né? Então, o consumidor, portanto, ele não precisa conhecer as unidades daquele produto, as unidades específicas das utilidades daquele produto, mas ele sabe ranquear, né, colocando em cestas aquilo que ele prefere mais, aquilo que ele não prefere mais, né? Então, se ele não tem uma noção de quanto que vale, mas ele sabe o que para ele é melhor, o que para ele não é melhor, né? Então, as principais, voltando ao conceito do enfoque, quer dizer, voltando não, falando ainda sobre enfoque ordinalista, né? Então a gente pode trazer o conceito, por exemplo, de curvas de indiferença, que a gente vai falar um pouquinho do que é essa curvas de indiferença, né, em termos relacionados aí com a utilidade, né? Por exemplo, a questão da preferência revelada, né? Existem dois tipos de pesquisa, né, que são bem comuns na área de transportes, que é a pesquisa de preferência revelada e a pesquisa de preferência declarada, né? O que é uma pesquisa de preferência declarada? Digamos que você tem aí um sistema de transporte interurbano, né, que não tem, que os ônibus não são confortáveis, né, as poltronas não são confortáveis, não tem ar condicionado, o ônibus é barulhento, né, não tem internet, não tem uma TV, isso para viagens intermunicipais, digamos assim, viagens longas, né? E de repente você fala o seguinte: não, agora você é gestor, né?
e você quer criar um sistema de transporte intermunicipal para o seu estado que tenha tudo isso que eu falei, né? Todas essas qualidades que eu falei, né? Ar-condicionado, etc, etc. Bom, isso tem um custo. Isso tem um custo, claro que tem um custo, né? O sistema funciona de um jeito e vai passar a funcionar de outro jeito, né? Se tem um custo, mas a pergunta que o gestor se faz é, tudo bem, todo mundo sabe que isso tem um custo e tal, mas de qualquer forma eu preciso trazer alguns usuários para o meu sistema, né? E quero manter aqueles que estão, não é isso? Ou pelo menos boa parte daqueles que estão. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma pesquisa de preferência declarada, né, que a gente pergunta para o consumidor. Né? Olha, se esse consumidor atual, né, se eu mudar o meu sistema com essas características, você estaria disposto a pagar? Não estaria? Né? Isso é uma pesquisa de preferência declarada. Aquela pesquisa de preferência revelada é aquela pesquisa que a gente não pergunta ao usuário, mas de alguma forma a gente observa, né, como o usuário se comporta frente a algumas alterações do sistema. Tá? Bom, não é muito o objetivo dessa disciplina ficar falando desses tipos de pesquisa. Eu acho que muito provavelmente vocês devem tratar disso na disciplina que vem no próximo semestre de planejamento de transportes. Tá? Então a gente, acho que vale a pena pelo menos falar um pouco do que são essas curvas de indiferença. Eu acho que na sequência, um pouquinho para frente, a gente vai falar disso aí sim, tá? Então, nós temos aqui só um ponto de vista bem teórico mesmo, né? Quais são os pressupostos, né, dessa utilidade aí cardinal, tá? A gente falou cardinal, ordinal, agora vamos falar de novo da utilidade cardinal. Então, existe aqui 3 pressupostos nesse slide, né? Primeiro, é o pressuposto da racionalidade. Então, de novo, a gente já falou isso antes. A gente leva em consideração que o consumidor é racional e deseja maximizar a sua utilidade, tá? A gente também leva em consideração que essa utilidade, né, cardinal, que a utilidade desse bem ou serviço ela é mensurável, geralmente em dinheiro. Né? Então, só recapitulando aquilo que a gente já falou. E outra coisa que a gente não tinha dito ainda é o seguinte: a utilidade marginal constante do dinheiro. O que isso quer dizer? Primeiro, tudo que a gente fala de marginal, utilidade marginal, nesse enfoque que nós estamos dando aqui, né, a gente quer dizer o seguinte: qual é a satisfação? Lembrando que utilidade significa satisfação, tá? Qual é a satisfação marginal? Qual é a utilidade a mais que você tem ao aumentar em uma unidade a sua quantidade de renda? Tá? Será que se eu tenho um valor hoje de X como renda, né? E aí eu tenho uma utilidade adicional, claro, por eu ter agora uma renda 2x, certo? Há um acréscimo dessa utilidade, dessa satisfação. O que não quer dizer, quer dizer, nesse caso sim, né, quer dizer, esse conceito diz o seguinte: se eu ganhar 3x de renda, minha utilidade passa a ser 3x. Se eu ganhar 4x de renda, minha utilidade do dinheiro passa a ser 4x, não é isso? Veja só, utilidade é satisfação. A satisfação que você tem quando você vai ganhando outras unidades de dinheiro, ela passa a ser constante. Né? Então, esse é um pressuposto, algo que você leva em consideração a priori, né? Mas que, obviamente, isso é questionável. Né? A gente vai daqui a pouco discutir um pouco mais sobre isso. Tá? Outra, outra coisa que a gente tem aqui como pressuposto, né, é a utilidade marginal decrescente. De novo, aquele termo marginal. Né? Então, utilidade marginal é o acréscimo de utilidade que eu tenho, né, de um bem ou serviço, ele diminui à medida que o consumidor adquire quantidades maiores do produto. Né? Aí tem um destaque, ó, o axioma da utilidade marginal decrescente. Né? Aí eu trouxe aqui como um exemplo, né, para não ficar falando somente de transportes, né, depois a gente faz associação com transportes. Né? Qual é a utilidade? Digamos que você está com fome. Né? Quem nunca foi para. Eu fui estudante, né? Sei o que é passar o dia todo na universidade. Né? Eu me lembro muito bem de alguns dias lá da universidade.
envolvido tanto nas atividades que chega uma hora que você está morrendo de fome, você esquece muitas vezes de comer, às vezes está muito apertado, tem épocas do semestre que estão que é apertadas, que as coisas ficam apertadas, né? Bom, você está com muita fome, né? Aí você vai lá, para o que você está fazendo para poder comer um pedaço de pão, né? Foi o exemplo que eu achei aqui, tá? Bom, aquela satisfação que você tem ao comer aquele pedaço de pão com fome, né, é enorme. Né? Eu sei o que é comer quando você está com vontade de comer. Né? A satisfação é grande. Né? E aí depois você come o primeiro pedaço e fala assim, nossa, que gostoso esse primeiro pedaço. Vou pegar o segundo. Né? Aí você come o segundo. Você também fica satisfeito. Né? Você também fica satisfeito. Agora, porém, é razoável pensar que essa satisfação é um pouco, esse acréscimo de satisfação é um pouco menor do que aquela satisfação que você tinha ao comer o primeiro pedaço. Não sei se vocês concordam. E assim vai, para o terceiro pedaço, para o quarto pedaço, até chega uma hora que, mesmo você tendo o pão à sua disposição, você até para de comer o pão, porque você já está plenamente satisfeito. É isso? Agora vamos fazer essa correlação com transportes. Né? Vamos pensar assim, poxa, eu nunca viajei de avião. Né? Eu me lembro quando eu viajei a primeira vez de avião, né? Como foi interessante, né? Viajar de avião, né? A gente fica nervoso, sem saber muito bem como é que vai ser. Né? E é uma experiência muito bacana. Muito bem. E aí você viaja a segunda vez, poxa, bacana e tal, você viajou. Agora, imagina que você é um cara que mexe com, é um diretor de uma empresa de consultoria. Eu tenho certeza que alguns de vocês vão chegar nesse nível. Fatalmente, alguns de vocês vão chegar a esse nível de ter que trabalhar viajando. Né? E quem trabalha viajando, viaja muito. Né? Então, quando você está viajando, não é o meu caso, tá? Mas eu conheço outros engenheiros, amigos meus, que quando diz que vai viajar, quando conta que vai viajar, conta com pesar. Puxa, eu vou ter que viajar a trabalho. Né? Então, quer dizer, chega uma hora que você não tem mais satisfação por adquirir determinado produto, porque você já adquiriu tantos. Tá? Então, isso é um pressuposto quando você está estudando utilidades, nesse caso aí dentro do conceito de utilidade cardinal, né? Que essa utilidade marginal é decrescente. Tá claro? Bom, então, acho que já cheguei até a falar isso antes, né? O que é o conceito de utilidade total? Né? Utilidade total, né? Digamos que você tem uma cesta de produtos, né? De bens e serviços, né? Bens e serviços, e você vai adquirindo esses bens e serviços e colocando numa cesta, né? Baseado na sua renda. Né? Sua renda te permite comprar esses bens e esses serviços. Né? E essa utilidade total é a soma das utilidades desses bens e serviços que você adquiriu. Então, a utilidade total é a função, né, das utilidades do produto 1, do produto 2 e do produto N que você adquiriu com a sua renda. Tá? Então, esse é o conceito de utilidade total. Vamos falar, então, agora de um outro conceito chamado equilíbrio do consumidor. Né? Então, vamos imaginar um modelo simples, né, para a gente entender o que é esse conceito de equilíbrio do consumidor que é tão debatido muitas vezes. Né? Talvez vocês não participaram muito desse debate, mas só para vocês entenderem, eu trabalho muito com simulação de tráfego e esse conceito a gente usa em simulação de tráfego. Né? Não vou tecer detalhes aqui, acho que não é o caso, mas esse conceito de equilíbrio do consumidor serve para muita coisa. Né? Mas partindo desse primeiro princípio, vou partir de um modelo simples aqui para entender o que é equilíbrio do consumidor. Primeiro, considere que você tem um produto ou serviço X. Né? Considere que você tem um produto ou serviço X. Então, o consumidor ele tem duas opções. Ou ele compra X, né? Ou então ele guarda a renda Y, né, para comprar X. O equilíbrio do consumidor ele é alcançado quando essa utilidade obtida ao adquirir um produto X, ou, nesse caso, a gente chama de utilidade marginal de X, ao adquirir mais essa utilidade marginal para um acréscimo na quantidade de produto X. Então, digamos que você tem uma utilidade marginal, ou seja, uma satisfação adicional ao adquirir mais um produto de X, certo?
você está em equilíbrio quando essa satisfação sua ao adquirir mais um produto, ele é exatamente igual ao preço de mercado de X. Tá? Portanto, de alguma forma, você vai lá na loja, você chegou lá, estava disposto a pagar aquela blusa que você costuma comprar. Você estava disposto a pagar R$ 100 e chegou lá e estava exatamente de R$ 100, então você tem bastante blusa em casa. Então, você é mais uma blusa que você vai comprar. Né? Então, essa satisfação adicional ela é exatamente igual ao preço que você gostaria de pagar. Portanto, você vai lá e compra. Né? Então, o consumidor está em equilíbrio. Esse equilíbrio do consumidor foi atingido. Está claro isso? Agora vamos ver outras situações. Digamos, então, que essa utilidade marginal ela não é igual ao produto, ao valor, ao preço de X. Né? Essa utilidade marginal ele é maior do que o preço do produto X ou serviço. Né? Então, o que acontece? Né? Então, é aquele exemplo que eu estava falando um pouco mais para trás. Né? Então, digamos que você chegou lá, achava que o produto ia custar 100, a blusa ia custar 100, de repente você chegou lá que a blusa custava 50, era 2 por 100. Tá? Aí, bom, o que você vai levar em consideração é o seguinte, né? Aí, óbvio, cada um vai ter a sua opinião, a gente não está discutindo opinião aqui, né? É só um conceito, tá? E o conceito que a gente tem é o seguinte, você compra a blusa por 50, certo? E ao mesmo tempo você compra a segunda. Você compra aquela promoção, por isso que tem promoção, isso não vem do nada, né? Então por isso que tem promoção. Então o fato de ter duas por, por 100, você chegou disposto a pagar 100, você vai lá e vai comprar, né? As duas blusas por 100. Não é isso? Agora, se por outro lado ocorrer o inverso, o que, que vai acontecer? Né? E se a utilidade marginal for menor do que o preço? Ou seja, você chegou lá para pagar 100 e quando chegou lá custava 150. O que acontece? O consumidor, portanto, reduz a quantidade de X. Né? Tá aí, ó, e se MU, que é a utilidade marginal de X, for menor do que o preço, o consumidor reduz a quantidade de X. Né? Então você chega lá, tudo bem, é 2 por 150. Né? Ele vai reduzir para menos do que ele estava disposto a pagar por uma e vai comprar só uma. Né? Certo? Então ele reduz para poder manter parte da sua renda. Né? E se por acaso, né, ele estiver disposto a comprar somente um produto, ele simplesmente vai lá e não compra. Se essa utilidade marginal, ou seja, esse adicional do produto, né, for somente uma, né, que ele está avaliando, portanto, ele simplesmente vai embora e não compra o produto. Fala, esse preço aqui é acima do que eu estava disposto a pagar, eu não vou comprar. Não é assim? Então, de novo, o consumidor ele atinge a maximização da utilidade quando essa utilidade marginal ele é igual ao preço de X, para comprar determinada quantidade desse produto X. Né? Então, falando de outra forma, né, se existir mais produtos, bens, serviços, aí, X, Y, N, né, o equilíbrio do consumidor ele ocorre com essa igualdade aí. Ó. Então, a utilidade marginal do produto X sobre o produto X é igual à utilidade marginal do produto Y sobre o produto Y, o preço do produto Y igual, né, a utilidade de N produtos, marginal de N produtos sobre o preço de N produtos. Né? Veja que nós não estamos discutindo aqui se ele vai comprar mais de um produto X ou de um produto Y. Não se trata disso. Né? Se trata de quanto que você tem de satisfação. Né? Então, digamos que vamos falar de novo de pão. Né? Vamos falar de pão. Tudo bem, se a gente for pensar um pouco, talvez o pão mais barato que existe é aquele pão francês, não é isso? O pão mais barato que tem. Mas nem sempre você quer comer só pão francês. Às vezes você vai lá e quer comer um pão diferente, né? Que vai ser mais caro. Você compra 10 pães franceses para comprar aquele pão lá, não sei, um pão especial lá, recheado com provolone, alguma coisa assim. Você compra um só, um valor que você compraria 10 franceses. Você não vai deixar de comprar? Às vezes você compra. Não estou dizendo que você compra sempre, né?
mas às vezes você se dá ao luxo de comprar. Mas, por outro lado, a satisfação que esse novo pão aí, esse pão que não vem sempre, né? Não vem sempre na sua cesta de produtos, né? Te traz, ela é grande. Portanto, é isso que essa igualdade está nos mostrando. Concorda? Né? É isso que essa igualdade está mostrando. Então, isso é equilíbrio do consumidor. Né? São as teorias por trás aí do estudo de mercado, estudo do consumidor. É isso? Então, o que está dizendo aqui na última frase? Olha só. Se o consumidor atribui uma utilidade maior para um determinado bem ou serviço, né, e adquire às vezes mais bens ou diminui, né, de modo que a igualdade assim não seja atingida. Então, essa igualdade aí pode ser atingida de várias formas. Depende dessa relação MU sobre preço. Né? Essa relação que vai dizer se vai pegar mais, vai pegar menos de um produto ou outro. Tá? Então isso é uma forma de pensar um pouco essa questão do equilíbrio do consumidor. Tá? Então vamos traçar aqui uma representação dessa utilidade total de um bem ou serviço. Né? Uma representação muito comum. A utilidade total, bom que se diga, né? Aquela utilidade total da cesta de produtos, geralmente é assim. Né? Então você vem aqui, à medida que você aumenta a quantidade de produtos, né? A sua utilidade total U ela cresce. Né? Ela cresce, 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 até que chega uma hora que, teoricamente, mesmo você adquirindo mais produtos, a sua utilidade total cai. Né? Bom, o fato que essa região aqui da utilidade total caindo não faz muito sentido se a gente pensar economicamente, se a gente pensar numa cesta de produtos. Né? Mas se a gente pensar, por exemplo, em um produto só, né? A utilidade total de um determinado tipo de produto ou serviço talvez faça sentido, como é o caso, por exemplo, né, da, da quantidade de voos que você faz, né, ao longo de um ano, de um mês, sei lá. Se você é daqueles caras que trabalham viajando, a primeira viagem, a segunda, a terceira, a décima, às vezes até te traz satisfação, te traz utilidade, né? Mas aí chega uma hora que você começa a perder satisfação, né? Total, né? Quando você adquire mais dessas viagens. Né? Isso é muito comum. Né? Mesmo a trabalho, alguém pode argumentar o seguinte: mas ele está viajando a trabalho, não está viajando a passeio. É verdade, é verdade. Mas mesmo a trabalho, né? Mesmo a trabalho, existe um grau de satisfação. Quem nunca, não sei se foi o caso de vocês, mas eu quando era estudante, né? Estava pensando no que ia fazer da vida para ganhar a vida, né? Pensei muitas vezes em ser, por exemplo, consultor, alguma coisa assim, se fosse possível. E eu imaginei, poxa, como seria legal, né, se a gente se fosse trabalhando, viajando, né, e conhecendo aí alguns lugares, mesmo a trabalho, daqui a pouco você tem que jantar, jantando num lugar diferente, conhece pessoas diferentes, né? Então a gente pensa nisso, só que chega uma hora chega uma hora que não te traz mais tanta satisfação e você começa a pensar em outras coisas que te traz mais satisfação, né? Por exemplo, quando você tem filhos, ou mesmo quando não tem, não se trata só de ter ou não filhos, né? Então, teoricamente, né, pode não fazer sentido economicamente esse gráfico, mas teoricamente isso pode acontecer. Né? Então a gente tem aqui algumas inclinações, né, algumas tangentes dessa curva, a gente vê que tem hora que essa inclinação é um pouco mais acentuada do que outras. E se a gente fosse pegar essas inclinações, que nada mais é do que a utilidade marginal ao adquirir mais quantidades de produto X, né, mais quantidade de determinado produto, né, você tem um acréscimo na utilidade total. Esse acréscimo, como a gente já disse antes, é a utilidade marginal. Então, como seria isso se a gente fosse, né, se a gente fosse colocar num gráfico a utilidade marginal em função de quê? Né? Bom, vamos ver no gráfico na sequência. Né? Então, a representação marginal seria isso. Ó. Então, você vê que a utilidade marginal, né, a utilidade de adquirir mais um produto ou serviço, ela é alta no início, quando você sai de 0 para 1, né, mas ela tende a diminuir à medida que você vai aumentando, até que chega uma parte que é negativa. Né? Como eu disse, essa parte negativa nem sempre faz sentido em economia. Tá? Embora, pelo menos no meu ponto de vista, sim, dependendo do caso, pode acontecer. Né? Então tá aqui, ó. Então a gente tem uma utilidade dependendo da quantidade, ó. Então, né?
Então, utilidade para poder pegar uma quantidade QB, né? Você tem uma utilidade marginal maior do que outra. Quer dizer, é isso que esse gráfico está mostrando. Isso, a utilidade marginal tende a cair, né? À medida que você compra mais daquele produto, tá? Né? Então, veja só. Esse aqui também é um conceito interessante. Ó. Então, se por um lado a gente consegue monetizar, né, utilidade, portanto, utilidade marginal também, né? Então, a gente pode associar isso a uma curva de demanda. Né? Então, o que é uma curva de demanda? A curva de demanda, como a gente disse lá no início, ele tem um pressuposto de quando o preço cai, a quantidade aumenta ou vice-versa. Então, isso nada mais é do que uma curva similar a essa, né? Uma curva, né, que tem nesse caso aí, o eixo X é uma quantidade Q, o eixo Y é um preço P. Se a gente levar em consideração que essa curva tem esse formato, né? Esse formato aí de Q igual a um parâmetro alfa menos um parâmetro beta vezes o preço, né? Então a gente pode, né, dizer então que se, né, o preço é zero, você adquire uma quantidade alfa, e se o preço você não adquire nada, a quantidade tende a ser alfa sobre beta. Bom, lógico, isso é uma maneira de representar essa curva, que é um modelo linear, né, uma reta, né? Mas isso diz muito, né? Quer dizer, tem produtos que é de graça, em que você adquire? Tem. Digamos que você daqui a pouco aposenta, né? Isso vai chegar para todos, né? Espero que chegue para todos. Né? Aí você aposenta e você passa a não pagar mais para andar de transporte público. Né? Tem muito lugar que é assim, né? Você tem uma tarifa zero, aí, ou pelo menos reduzida para o transporte público se você é aposentado. Né? Então, nesse caso, você de repente pode até passar a viajar mais, né? Ou viaja em determinada quantidade alfa, que não que pode ser alguma coisa assim por dia, por semana, né? Você não vai ficar viajando o tempo todo, dando voltas e voltas de ônibus, por exemplo, na cidade, simplesmente porque é de graça, não se faz isso, né? Pelo menos, de novo, racionalmente não se faz. Você usa um pouco mais, talvez, do que usaria se fosse pagar, né? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, né? Porque é de graça que você não pode ter acesso a determinadas coisas, né? E tal. Então, o objetivo, então, aqui é só mesmo dar uma representação gráfica para a curva de demanda, tá? Então, nós temos aqui um preço A para uma quantidade A, né? O preço é mais baixo, o preço aumenta, então a quantidade tende a diminuir, né? Como o próprio gráfico está mostrando para a gente. Então, assim, quais são as críticas que a gente pode trazer para o enfoque cardinal? Quer dizer, não diria nem o enfoque cardinal, mas alguns pressupostos que a gente andou falando anteriormente, né? Então, quer dizer que a satisfação do consumidor, ela pode ser medida, por exemplo, em dinheiro, né? É uma coisa que embora seja uma alternativa para fins de análise, né? É lógico que pode ser, que é questionável, né? A utilidade do dinheiro, ela é constante, né? Quer dizer, à medida que você ganha mais dinheiro, a satisfação ela é proporcional, né? Ou não, né? Então, assim, eu entendo que talvez seja razoável pensar que quando você tem pouco, né, tudo que você ganha, a satisfação tende a ser maior, né? Existem várias teorias por trás disso, né? Por exemplo, quando você tem uma renda muito alta, chega uma hora que você começa a ter mais satisfação por outras coisas, né? A ter mais satisfação por outras coisas. Vamos pensar num caso bem atípico, né? Bem raro, né? Por exemplo, jogador de futebol. Vamos pensar assim, aqueles caras que são muito ricos, tem muita fama, não consegue sair de casa. Tenho certeza que eles têm um grau de satisfação também aumentado por coisas que a gente considera simples, né? Se eles pudessem fazer, tipo ir ao cinema, coisas do gênero, né? Tem vários exemplos aí, a gente consegue ler vários exemplos desse gênero. Então, assim, lógico, a gente pode acreditar ou não, né? Mas talvez haja um fundo de verdade nisso, né? A outra coisa é o seguinte, o axioma da utilidade marginal decrescente é sempre verdadeiro,
né? Então, quer dizer, também pode não acontecer, né? Quer dizer, o que é a utilidade marginal decrescente, né? Então, quer dizer, tem hora que ele pode acontecer o inverso, ele pode, depois de um certo tempo, né? Essa utilidade marginal pode voltar a crescer, por que não? Né? Bom, trazendo um pouco de transportes para o assunto, né? Saindo um pouco mais essas questões econômicas, né? Então, assim, é comum a gente definir a seguinte curva de utilidade, né? Uma curva de utilidade, não diria nem curva, mas função utilidade. Eu acho que o termo mais correto seria função utilidade. É comum a gente dizer que é um parâmetro alfa zero, uma constante, né? Mais um parâmetro alfa 1 vezes o tempo, né? Mais um parâmetro alfa 2 vezes o custo do transporte, né? Então, ou seja, o que isso aqui está nos dizendo? Que pelo menos há dois tipos de variáveis que são fundamentais, né, nessa análise, né, da utilidade. Né? E a gente pode ter, por exemplo, discutir isso em cima de dois modos de transporte. Tá? Digamos que você poderia andar, né, poderia andar de ônibus, certo? Ou poderia pegar um táxi, ou um Uber, sei lá, coisa do gênero. Né? Fatalmente, dependendo da distância, claro, né, você vai acabar gastando mais por andar de táxi ou Uber. Né? Mas, por outro lado, você ganha tempo. Ou seja, na hora que você diz, olha, eu ganho tempo, portanto, é razoável para mim pagar mais, a fim de que eu tenha mais satisfação com a minha escolha, né? Ou seja, mais utilidade, a minha utilidade aumente, você está monetizando o tempo, concorda? Você está dizendo assim, o meu tempo tempo é dinheiro, o meu tempo tem valor. É isso? Então você leva isso em consideração nas escolhas dos modos de transporte, não é verdade? Né? Então isso começa então a se construir um arcabouço, uma base teórica para vocês mais adiante discutir outras questões de transportes, né? Sobretudo na disciplina de planejamento de transportes, tá? Então, assim, atributos mais comumente utilizados para compor a função de utilidade em transporte são tempo e custo, né? Como a gente já discutiu, tá? Bom, então a gente consegue traçar uma curva de utilidade em que os consumidores de transportes, né, os usuários de transporte, eles ficam todo tempo fazendo essa distinção, né, essa escolha entre custo e tempo. Né? Geralmente aquilo que te dá menos, te proporciona uma viagem mais rápida, né? Ou seja, com menor tempo, né? Te custa mais. Né? E às vezes eu chego uma hora que falo assim, não, já está custando demais, eu prefiro gastar mais tempo, né? do que gastar mais dinheiro. E tudo isso, lógico, depende muito da sua renda, do seu momento de vida, enfim. Por isso que tem estudos de demanda, envolve o tipo de consumidor, a faixa etária, coisas do gênero, né? Então, essa curva ela é interessante para a gente ver, né? E outra coisa que é interessante, qualquer ponto dessa linha vermelha, aqui essa curva vermelha, em qualquer ponto dessa curva vermelha você tem o mesmo grau de satisfação, tá? Você tem o mesmo grau de satisfação. Ou com uma escolha, né, que te custa menos, mas você vai ter mais tempo de transporte, ou o inverso, é isso? Né? Então, trazendo de volta aí o assunto de equilíbrio do consumidor, né? Então o equilíbrio diz respeito à escolha da cesta de produtos e serviços, né, que maximiza a sua utilidade. Então você vai ter uma sua cesta, você vai colocando as coisas dentro de modo, né? Lógico, o que ele quer dizer é o seguinte: existem várias cestas, tá? Nem sempre você consegue adquirir uma determinada cesta de produtos e serviços em função da sua renda. É isso? Mas dentre as opções, das N opções de cestas e serviços, né, qual que você vai escolher? Né? E cada curva dessa que está sendo mostrada aí, cada curvinha azul, né,
é uma curva de utilidade, uma cesta de produtos, né? Que te dá uma utilidade total, não é isso? Mas que cada pontinho dentro de cada curva, a utilidade não muda. A utilidade ela só vai mudar, a utilidade total, quando você muda de curva. Tá? Então, utilidades mais altas produzem maior nível de satisfação e, obviamente, são as que a gente sempre, né, almeja obter, certo? Pelo menos em termos teóricos, né? É bom que se diga. Né? Então, vamos discutir rapidamente ainda, falando de equilíbrio do consumidor, a taxa de substituição, marginal de substituição dos produtos e serviços X por um produto Y, né? Tá? Então, e aí uma definição, tá? O que é uma taxa marginal de substituição dos produtos X por produtos Y? É o número de unidades de Y, né, que deve ser dado em troca por uma unidade de X, de modo que o consumidor mantenha o mesmo nível de utilidade, o mesmo nível de satisfação. Tá certo? Então, a inclinação dessa curva de diferença, né, é que determina essa taxa de substituição de um produto X por um produto Y, que nada mais é do que a derivada de Y em relação a X. Tá? Que aí eu estou chamando aqui com essa sigla MRS. Né? E é engraçado que está dizendo aí, ó, veja só, essa inclinação ela é uma inclinação que determina uma derivada negativa. Né? A gente vai tentar definir, né, encontrar, né, provar por que é negativo. Deixa eu mostrar para vocês. Né? Então, olha só. Então, aqui nós temos uma curva, de novo, aquela curva que a gente falou antes, né? Então, tempo versus custo, podia ser produto A para produto B, produto X para produto Y, não importa, né? Então, nesse caso aqui, essa inclinação, né, em um determinado ponto da curva de utilidade determina a taxa de substituição de um produto Y por um produto X. Veja que essa taxa, essa inclinação, ela determina, né, quanto de tempo você tem que dar, o quanto de custo você tem que dar para poder ter mais tempo ou vice-versa. Essa aqui é a grande pergunta. Né? Quantas unidades monetárias em termos de custo você tem que dar para ter um ganho de determinada unidade de tempo, né? Hora, minuto, segundo, sei lá. Né? Então, essa inclinação que ela que vai determinar. Então, essa taxa ela pode ser, né, obtida da seguinte forma. Então, veja só. Né? Digamos que, antes da gente aprovar a questão da taxa, veja só, vamos levar em consideração de novo aquela curva de utilidade que a gente viu anteriormente. Né? Então, nós temos aqui a utilidade, é um parâmetro alfa 0, mais um parâmetro alfa 1 vezes o tempo, mais um parâmetro alfa 2 vezes o custo. Né? Então, se a gente derivar, a taxa marginal vai ser obtida da seguinte forma. Derivar a função de U em relação a T, né, e dividir pela derivada de U em relação a C. Bom, o que a gente chama isso, né, a margem aí da questão matemática, essa substituição de tempo por custo, ou custo por tempo, a gente chama de trade-off. Né, uma troca que a gente pode traduzir aí por troca compensatória entre tempo e custo. Né? E aí, nesse caso, fazendo isso, a gente, então, chama a atenção aquilo que eu já tinha falado, de que nós temos um dos conceitos mais interessantes em transportes, que é a questão do valor do tempo. Né? Então, a partir daí, a gente consegue, então, definir o valor do tempo em transportes, daquele tipo de usuário, naquele tipo de transporte. Tá? Então, então a gente tem que sempre lembrar que as curvas de indiferença, então, né, que é aquela curva em que, dependendo, não importa o ponto que você está na curva de utilidade, a utilidade total é sempre a mesma. Né? Então a inclinação ela é negativa, né? Quanto mais distante da origem, maior. Né? Quanto mais distante essa curva estiver da origem, maior o nível de utilidade, como a gente tinha visto antes, aquelas três curvas estão mais ou menos paralelas ali, né? As curvas de indiferença elas não se interceptam, né? E as curvas elas são convexas à origem, como a gente viu no desenho também, né? Ou seja, não são substitutos perfeitos, né? E tal. Né? Então, quer dizer, então, ao longo da curva de diferença, fica mais difícil substituir y por x na mesma proporção. Lógico, bem no meio ali da curva você consegue substituir um pelo outro, né? Quando aquela inclinação tiver ali, a taxa estiver mais ou menos próximo de 45 graus, quando a derivada, a tangente, em determinado ponto da curva de diferença está mais ou menos próximo de 45 graus. Depois você vai indo para outros lados e aí, lógico, a gente não tem mais a mesma proporção, tá?
Tá? Eu acho que vale a pena, né, partindo aí, né, para o último, digamos assim, o último quarto da aula de hoje, né, a gente pegar esse conceito de curva de indiferença, ou melhor dizendo, de curva de utilidade, eu acho até que fica mais interessante chamar assim, tá? Esse conceito de curva de utilidade e ver como que isso, se a gente pode confrontar isso com uma curva relacionada com a renda do consumidor, né? Então vamos levar em consideração que a gente tem uma curva, né, que começa com a seguinte igualdade: a renda Y, né, é igual ao preço de um produto X. Isso se a gente considerar que o cara vai usar a renda dele e só vai comprar dois produtos, X e Y, tá? Isso aqui é só para a gente tentar entender o conceito, né? Então, assim, a renda Y vai ter toda revertida, né, em produtos X e Y, ou seja, a renda Y vai ser igual ao preço de um produto X vezes a quantidade desse produto X que você adquiriu, mais o preço de um produto Y vezes a quantidade de produtos Y que você adquiriu, tá? Muito bem. Dito isso, a gente pode isolar aí o QY, né, a quantidade de produtos Y, né, de modo que a gente vai ter então essa igualdade aqui, né? Então QY igual a Y sobre Y maiúsculo, que é a renda, né, sobre o preço de um produto Y, menos PX sobre PY vezes o QX, que é a quantidade de produto X, como está mostrando aí em tela, tá? Bom, se nós colocássemos isso num gráfico, né, a gente ia ter então a linha de orçamento do consumidor. Tá? A gente tem aqui então, né, produtos, o eixo Y, né, e o eixo X. Tá? E o que ele está dizendo é o seguinte: como que você, né, pega toda essa sua renda para dizer quanto que você vai comprar de Y e quanto que você vai comprar de X? Tá certo? Se você reverter, por exemplo, né, só para dar um exemplo, toda a renda em Y, tá? Então, a quantidade de produtos que você vai ter de Y, obviamente, vai ser a sua renda Y dividido pelo valor de um produto PY. Tá? Basta você pegar o slide anterior, né, colocar o QX igual a zero, você vai chegar nessa igualdade, que o QY vai ser Y sobre PY. Tá? Y grande, que é a renda sobre sobre o preço do produto Y, né, de um produto Y. Então, isso te traz então essa linha do orçamento do consumidor, né, de modo que assim você, à medida que você vai descendo nessa curva aqui, você vai pegando menos produtos Y e mais produtos X, até que analogamente você tem, né, você pode reverter toda a sua renda, né, em obter produtos X, tá certo? Então fica fácil da gente ver então a linha de orçamento do consumidor, certo? Muito bem. Bom, a inclinação dessa linha do consumidor, né, portanto, vai ser as distâncias OA sobre a distância OB, né, do slide anterior. Se a gente trabalhar, né, essas distâncias OA, o triângulo, né, o triângulo OA sobre o triângulo OB, tá? Então a gente vai chegar à igualdade Px sobre Py. Veja que nessa demonstração simplificada, o sinal, né, negativo não aparece, né, como a gente falou lá no início, a gente disse que ia provar, né, há uns 2 slides atrás. Aí. Então, a gente não consegue provar o sinal negativo, não é isso? Então, veja só, e a gente consegue ver a inclinação dessa restrição, dessa linha de restrição do consumidor, não é isso? Outra forma de demonstrar, a gente vai ver no slide seguinte, olha só. Né? Outra forma de demonstrar é usando derivada. Né? Então, a derivada da quantidade de produtos Y sobre a derivada da quantidade de produtos X. Né? Então, dqy sobre dqx, se a gente for, né, QY vai ser a Y, né, a renda, sobre o PY, que é o preço de um produto Y. Né? Se a gente veja que nós estamos fazendo isso desde aquela igualdade, quando a gente isolou o QY, foi assim. Então, se a gente deriva dos dois lados e resolve a derivada, né, a gente vai chegar então
né? Tá aí toda a demonstração, né? Que aí sim a inclinação, né, daquela curva vai ser então menos px sobre py, e aí sim o sinal da inclinação acaba sendo demonstrado. Tá? Então vamos ver como é que a gente usa então a parte, essa questão da prova da inclinação, como é que a gente usa, confronta as curvas de utilidade com a linha do orçamento do consumidor para tentar dizer exatamente quanto de x e de y, né? Ou seja, qual vai ser a escolha do consumidor em relação a x e y, em relação a tempo e custo, né? Porque veja só, é assim que os caras usam, né? Os teóricos, os estudiosos aí de transportes usam para definir o preço de um determinado produto, né? Frente, obviamente, à demanda que se espera, a demanda necessária, a oferta e tudo mais, né? Vamos ver como é que a gente confronta então essas ideias que a gente conseguiu provar até o momento. Vamos lá. Então veja que a gente tem ilustrado aqui uma representação gráfica, né, das duas curvas que a gente aprendeu hoje, né? Uma curva de utilidade com a curva da linha orçamentária do consumidor, né? Então o equilíbrio do consumidor nesse aspecto, né, ele é atingido, né, no ponto de tangência dessas duas curvas, ou seja, da linha orçamentária com a maior curva de indiferença possível. Claro, porque o usuário ele tende, né, buscar o maior nível de satisfação possível. Né? Não adianta ele fazer uma linha com uma inclinação, uma curva, uma interseção com a curva que te dá menos utilidade. Né? Então ele busca isso sempre. Né? Então, essa inclinação da curva de indiferença acaba sendo igual à inclinação no ponto de tangência, né, da maior curva de utilidade possível. Então, isso a gente chama de novo o conceito de maximização da utilidade. Nesse gráfico, ele está dizendo que ele só vai adquirir isso quando ele obtém uma quantidade y asterisco, né, e uma quantidade do produto x que a gente denotou aí por x asterisco. Tá? Então, esse é o conceito de equilíbrio do consumidor. Tá bom? Quando a gente confronta então essas duas curvas que a gente já estudou hoje. Tá? Então, qual o efeito que a gente tem aí, né, nessas curvas? Né? A gente tem dois tipos de efeito, né, nessas curvas. Primeiro, um efeito na redução. Podemos dizer que nós temos então o efeito substituição. Tá? Vamos direto a esses dois tipos de efeitos, né? E o efeito renda. Então, o que acontece com o efeito substituição? Então, a quantidade demandada ela aumenta quando o preço diminui. Tá? Isso na hipótese da renda se manter a mesma. Tá? Então, você tem a mesma renda ali, você tem um determinado tipo de consumo, se um determinado preço diminui, né? Você tem um efeito substituição. Tá? O efeito renda ele acontece quando você aumenta a sua renda, né? Mantendo-se o preço do produto. Tá? Então, o efeito substituição, o efeito renda. Tá? Então, o que isso implica, né, nas nossas análises de transporte? Então, um exemplo mais um pouquinho adiante, que eu acho que pode ser que fique um pouco mais claro. Né? Então, a gente tem aqui dois tipos de efeito sendo graficamente mostrado. Então, nós temos aqui uma curva AB, tá? Certo? Uma curva AB que diz, então, no equilíbrio aí entre as curvas de utilidade e a linha orçamentária, né? Do que a gente tem adquire um determinado produto X1, né? A quantidade X1 de um produto. Tá? Quando o preço diminui, certo? Você passa, então, a ter o efeito substituição. O equilíbrio ele passa a ser no X1', né? Ao adquirir X1', certo? Nesse caso, né, é o efeito substituição. Ele vai do X1 para o X1'. Essa linha orçamentária compensatória, né, que está em pontilhado, é como se você tivesse uma linha orçamentária alterada. De novo, por que está pontilhada? Porque é como se a gente tivesse ele tivesse uma nova renda. Tá? E isso, claro, não acontece, a renda se mantém a mesma, mas quando ele deixa de gastar, né, com algum outro produto,
é como se ele tivesse, então, aumentado um pouco a sua renda. Por isso que está em termos, tá pontilhado aí, né? Quando você aumenta a sua renda, veja que nesse caso, né, anteriormente, né, quando você não aumenta a sua renda, a curva de utilidade continua sendo a de baixo, né? Você simplesmente mantém o mesmo nível de satisfação, passa, por exemplo, a adquirir mais do produto X em linha. Em termos de transporte, você passa a viajar um pouco mais, né? Se de repente você está lá, né, você tem lá você usa o seu Uber, né? E de repente o Uber te faz uma promoção, você passa a gastar menos, isso pode implicar, né, numa nova, você acaba implicando numa quantidade maior de viagens que você pega com o Uber. Uma viagem que você não pegaria, posso passar a pegar, porque você já esperava gastar aquilo mesmo, né? Bom, e aí, veja só, quando você tem uma nova renda, né, você tem um efeito do aumento da renda, aí não. Aí, nesse caso, você tende a pular para uma curva, né, de utilidade mais acima, né? Portanto, você tem uma utilidade um pouquinho aumentada aí, certo? Então, a gente consegue ver um pouquinho disso daí. Vamos ver um pouquinho mais adiante outro exemplo, tá? Então, vamos aqui, acho que, salvo engano, é a última coisa que eu queria abordar com vocês hoje. É o seguinte, a pergunta, né, que envolve curva de utilidade, curva de indiferença e políticas governamentais, né? O que seria melhor para a sociedade? Qual seria a melhor escolha? Né? A gente subsidiar o transporte público de aposentados ou a gente, então, em vez de pegar o dinheiro e jogar no subsídio, tá? A gente pegar essa renda extra e entregar para os aposentados, né? Veja que o senso de leigo, né, que a gente possa ter pode apontar para um, pode apontar para outro, né? Mas vamos ver com termos, com conceitos econômicos aqui no nosso, lógico, conceitos ainda muito rasos de economia que a gente adquiriu hoje, né? Vamos ver como é que isso se comporta. Veja só, digamos que você tem um preço, uma renda total aqui, né? A linha orçamentária, curva de utilidade, né? Se você tem um equilíbrio aí apontado por esse pontinho preto, né? Então você vai adquirir X1 viagens a um custo, né? Que aí você diz o seguinte, olha, esse tamanho aqui, esse pedaço AZ, você gastou todo para adquirir X1, enquanto que o restante do seu recurso você usa, né, para adquirir os outros produtos. Tá? E aí a pergunta que se faz, que é o objetivo do governo, é como passar para a curva de diferença de cima, né? Com essas duas opções que estão aí acima. Né? Vamos ver. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que ver, né, o governo fornece meia passagem para os aposentados. Né? Então, ele reduziu o preço. Tá? Então, se ele reduziu o preço, né, então o aposentado passa a viajar mais. Né? Passa a sair de um ponto X1 para um ponto X2. Tá? E aí, o que isso implica? Né? Implica o seguinte, que se ele, como ele não teve de fato um aumento na sua renda, né? Então para poder ele viajar o mesmo tanto, né, que ele vai viajar agora com a mesma renda que ele tinha antes, né, para ele viajar o mesmo tanto que ele vai viajar agora com o subsídio, né, com a minha passagem, esse custo tem que ser repassado, né, para o operador lá, né, ele teria que ter, né, um acréscimo que é esse valor LK. Por quê? Olha só. Né? Então, teria que, o aposentado, né, ele teria que gastar o valor que vai do A até o ponto K. Certo? Só que, na verdade, né, ele vai gastar do ponto A até o ponto L, porque conforme a passagem, vai passar a viajar mais, embora ele tenha um delta aqui ZL pequeno, né, de acréscimo, né, na sua renda total para poder fazer essas viagens de O até X2. Né? E o resto, esse pedaço então LK, como está mostrando aí no gráfico, vai ser exatamente o custo do subsídio. Tá certo? Bom, veja que o objetivo então de ir para uma curva de utilidade mais acima foi atingido com o subsídio, né, do governo para que os aposentados possam ter a possibilidade, né,
de viajar mais, certo? Então está aqui, então o custo, então as conclusões, o custo para o governo e também para o contribuinte é a distância LK, né? O preço da passagem não é afetado, né? Porque há o tal subsídio, né? Então os outros passageiros continuam pagando o preço original, né? Senão esse custo teria que ser repassado aos outros passageiros, né? Estou dizendo que não acontece, né? Pode ser que seja repassado alguma coisa, mas teoricamente não deveria, né? Já que é subsídio. O governo entende que os aposentados passarão a se movimentar mais, diminuindo o excedente da oferta. Olha que interessante. O aposentado ele tende a andar no ônibus, né, de ônibus, nos horários que o ônibus está mais vago. Pelo menos o aposentado que é inteligente, não é isso? Por quê? Porque se ele está aposentado, significa que ele tem um tempo teoricamente livre, né, para poder escolher o horário mais adequado. Então ele passa a ocupar aqueles assentos dos ônibus, né, ou de qualquer outro transporte público, né, que estão vazios, né? E transporte, ele é um bem altamente perecível. Então, se você tem um horário, o ônibus trafegando com um assento vazio, significa que aquela oferta ela é perdida, porque aquele assento vazio naquele horário ele não pode ser acumulado, ele não pode ser armazenado, então ele é totalmente perecível. Né? Então, se colocar usuários, um tipo de usuário que são os aposentados, né, para poder andar nesse horário é muito bom, porque diminui o excedente da oferta, né, que é desejável, certo? E isso faz com que o problema da demanda por transporte público caia ao longo dos anos, você acaba atenuando um pouco esse problema. Né? Tá? Isso, de alguma forma, pode indicar uma tendência de como o aposentado gastará parte da sua renda. E no caso da gente colocar a renda suplementar, ao colocar a renda suplementar, a curva que a gente vai ter é essa curva vermelha mais acima. Ótimo. Veja que nesse caso há uma tendência do usuário que é o aposentado, gastar mais do que seria no subsídio e viajar menos do que viajaria com subsídio. Mas, de qualquer forma, isso já não é. Só isso por si só já seria ruim, né? Ele gastar mais do que gastaria com subsídio, porque continua pagando inteira, né? E viajar menos do que viajaria com subsídio, né? Mas ainda, mesmo assim, ele há um nível de satisfação um pouquinho aumentado, né? Passou para a curva de utilidade mais acima, né? E o objetivo foi atingido? Bom, acho que sim. Porém, é bom que se diga o seguinte, vamos lá. Né? Então, vamos lá. Ambas atingem o objetivo de aumentar a utilidade total dos aposentados. Né? O consumo maior é, no caso, o subsídio de viagens. Isso aí é tudo teórico, mas baseado na observação da prática, é bom que se diga. Né? E depende dos objetivos do governo. Né? Se houver um excedente da oferta, a política mais onerosa do subsídio deixará os aposentados mais satisfeitos e também os operadores. E as políticas de renda suplementares, elas são mais inflacionárias, porque você acaba colocando mais dinheiro no mercado. Então isso pode ocasionar um aumento da inflação de outros produtos que não tem nada a ver com o transporte. Então você acaba tirando no transporte e afeta outros produtos. Né? Então haja vista, aí só para poder dar um exemplo, né? O que aconteceu, por exemplo, com o auxílio emergencial, que a gente viu aí, né? Na hora que você coloca um auxílio emergencial na mão do consumidor, na mão do cidadão, né? Às vezes, lógico, a gente faz isso, o governo fez isso para poder fazer com que as pessoas pudessem comprar alimento, né? Aquelas coisas mais básicas, né? Mas como não há um controle desse recurso, pode haver, não estou dizendo que teve, né? Mas pode haver uma tendência desse recurso ser usado, por exemplo, para comprar material de construção, para poder dar um tapa na casa, ou pode ser usado, que também é importante, mas talvez não fosse a ideia original do auxílio emergencial. Isso faz com que, por exemplo, haja um aumento nos produtos de material de construção. Consequentemente, pode acontecer de ter um aumento da inflação. Tá? Eu estou só jogando isso no campo da teoria, não estou dizendo que aconteceu, não sou estudioso, nem fui atrás da informação. É só um outro tipo de coisa que pode acontecer, né, em função da política pública de renda suplementar, né, que tem esses efeitos benéficos, porém
aos seus outros reflexos em outros campos aí da economia, tá bom? Bom, acho que por hoje foi suficiente, né? Agradeço aí a quem ficou até o final do vídeo e na próxima aula então a gente vai falar da outra metade desse assunto especificamente aí, que é demanda por transportes, tá bom? Agradeço a todos e até a próxima.